Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, lá no versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Presta atenção. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Veja bem, o que é misericórdia? Vamos lá ver, lá no dicionário, a palavra misericórdia significa assim, diz assim: misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Está entendendo? O que é misericórdia? É tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Isso é misericórdia. O que hoje o mundo é? O mundo é justiceiro. O mundo quer fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive tem muita gente que está sofrendo, carregando um fardo pesado, sabe por falta de quê? Misericórdia. O coração está pesado, tem dificuldade de avançar, tem dificuldade de viver a vida, está em depressão, pessoas que têm problemas sérios emocionais, pessoas complicadas, pessoas que, não conseguem se relacionar com outras pessoas. Por qual motivo? Porque ela está carregando uma mágoa. E por que está carregando uma mágoa? Porque faltou uma coisa. O que é, bispo? Misericórdia. Se houver falta de misericórdia em você, não haverá salvação. Por que, bispo? Porque a nossa salvação depende do perdoar. Na oração de Pai Nosso, Jesus ensinou, na hora de pedir perdão pelos nossos pecados, para a gente orar: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Olha só, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Agora a pergunta é: você tem perdoado? Você é aquela pessoa que libera perdão, ou você é aquela pessoa que retém? Você é aquela pessoa que perdoa, ou aquela pessoa que não perdoa? Pois é, às vezes a pessoa não quer perdoar, mas ela quer ser perdoada. Ora, o perdão, ele passa por perdoar. Não tem como eu ser perdoado se eu não perdoar. Agora, como é que eu vou perdoar se eu não for misericordioso? Tem muita gente com problema de saúde física, presta atenção, olhe para mim. Tem muita gente com problema de saúde física, mas o problema dela é emocional. Você sabia disso? Tem pessoa que está com problema no fígado, mas é outro problema, só está descontando no fígado. O problema dele é emocional, só está descontando no fígado. Pessoas que têm problema no rins, não é que comeu mal ou bebeu alguma coisa, não, é problema emotivo. De onde vêm esses problemas emotivos? Vem exatamente disso, de mágoa. Você sabia que mágoa causa câncer? Então como é que eu posso viver leve? É sendo misericordioso. Como é que eu posso perdoar? É sendo misericordioso. Olha, o que me dá condições, o que dá condições para uma pessoa perdoar? O que capacita o perdão? É a misericórdia. Se você não for misericordioso, você não vai conseguir perdoar. Se você não for misericordioso, você sempre vai reter, e o seu coração vai se corroer, o seu coração vai doer. Sabe, você sofre mais quando retém do que quando libera o perdão. E olha, pessoal, essa palavra perdão, ela é muito forte. Quem mais se beneficia com perdão? É quem perdoa. Você não ganha nada retendo perdão, você não ganha nada desejando mal para outra pessoa. Lembre-se, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ora, se eu desejar o mal para outra pessoa, o que eu vou colher? Você entende agora? Se eu desejo mal para alguém, esse mal vai vir para mim.
Ele vai vir, vai voltar para mim. Essa é a lei do plantar e colher. O que você tem plantado? Não, eu quero que ele morra, eu quero que ele se arrebente, eu quero que ele sofra. Pois é, quem vai sofrer todas essas palavras que estão saindo da sua boca, desejando para outra pessoa, essas palavras todas vão voltar para quem? É para você. Por isso é que quem sofre mais é você. Gente, hoje é o dia de nós colocarmos uma pedra no passado. E um dos grandes problemas que tem é esse, é a falta de perdão. O ser humano está sofrendo por falta de perdão. Até hoje o ser humano não entendeu quando Jesus ensinou na oração de Pai Nosso. Olha só, olha o que diz essa bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Só alcança a misericórdia aquele que for misericordioso. E Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 18, ele ilustra bem isso. Diz assim, 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 por dia. Amém? É por dia. Até quantas vezes? Até 70 vezes 7. Gente, bem lá no finalzinho, você vai ver lá no finalzinho lá, você vai ver Pedro falando: Senhor, aumenta a nossa fé. Até quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7 por dia. Você não vai poder contar uma, duas, até chegar a 490. O que quer dizer? É perdoar sem fim. É um perdão sem limite. Perdoar é a nossa obrigação. Perdoar é a sua obrigação. E aqui diz assim, olha só, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi se apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançado mão dele, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Quem entendeu? Está claro essa história para vocês? Olha só, um rei, Jesus, para exemplificar isso, ele falou que
o rei chamou os seus servos para prestar contas. E um dos servos estava devendo, ele não tinha como pagar. Aí ele falou assim, ó, eu vou tirar tudo seu, vou pegar os seus filhos, vou vender os seus filhos para pagar a dívida. Ele implorou ao rei para que o rei tivesse misericórdia dele. E o rei falou assim, vai, eu perdoo você, pode ir em paz. Só que aquele homem que foi perdoado, tinha um rapaz que devia a ele. Aí ele foi lá, me paga. Ele falou, não, eu não tenho nesse momento, não tenho como pagar. Paga, não tenho. Aí começou a sufocar ele, pegou ele, botou ele na prisão, falou, não vou te soltar enquanto você não me pagar. Poxa, as pessoas que viram aquilo, falaram, que isso? Ele estava devendo o rei perdoou ele, e ele vai fazer isso com outro? Aí falaram para o rei, ó rei, olha o que aquele homem fez. Ele te devia, você perdoou ele, agora ele tinha alguém que estava devendo ele não perdoou, botou na cadeia. Como é que é? O rei mandou chamar ele, diz a Bíblia, que ele foi entregue aos atormentadores. Não esqueça dessa palavra. Ele foi entregue a quem? Aos atormentadores. O que tem no inferno? Tormento. Amém, pessoal? Hoje, a palavra é simples. Perdoe, perdoe. Bispo, como é que eu posso perdoar? Perdão é questão de decisão. Perdão é aqui, não é aqui. As pessoas falam assim, mas como? Eu ainda sinto. Presta atenção. Não é no sentir, é aqui, é na cabeça. Perdão é uma questão de decisão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. É claro, o coração vai seguir a cabeça? Não, o coração não vai seguir. O coração não vai seguir. Mas você precisa tomar uma atitude. Por exemplo, você perdoou uma determinada pessoa. Aí o que acontece? Você determinou, não, eu perdoo ele. Só que quando você vê ele, o coração vai tentar reagir. Na hora que o coração reagir, o que você vai fazer? Está amarrado, diabo. Eu já perdoei ele. E você começa a orar pela pessoa. Está entendendo? Você começa a orar por essa pessoa. Começa a orar por essa pessoa. Pronto, é assim que se perdoa. O coração não é pelo coração, não. É pela cabeça. É pela cabeça, pela palavra de Deus. Use a cabeça. É decidir. Eu decido perdoar. Fulano, você está perdoado. Você está perdoado. Muito cuidado com o coração. O coração sempre vai reagir o contrário. O coração sempre vai reagir o oposto. E você deve enfrentar esse oposto. Você deve dizer não para o coração e falar sim. Falar sim para a mente. Sim para o perdão. Então, tenha misericórdia das pessoas. Não deseje o mal das pessoas. Procure sempre desejar o bem para as pessoas. Procure sempre fazer o bem das pessoas. Lembre-se, não somos nós. A justiça, não somos nós que fizemos. A justiça pertence a Deus. Olha só, olha o que está escrito aqui. Tiago 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como é que é? A ira do homem não faz justiça de Deus. Quem entendeu? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus age do seu jeito. Não é porque você está irado que Deus vai fazer, não. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não faz justiça pela nossa ira, pela nossa indignação, por nós, aquilo que a gente sente. Nada disso. Nada disso. Quer ver? Outra passagem. Diz assim, Tiago 2:13. Diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Olha que maravilha, hein? Como é que é? Leia de novo. Porque o juízo será
sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. Amém? Então, nós seremos salvos porque merecemos ser salvos? Nós temos condições de ser salvos? Nós nos salvaremos por quê? Pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, para que essa misericórdia venha te alcançar, é necessário que você seja misericordioso também. Amém, pessoal?